Ok, pessoal? Então agora nós chegamos aqui nos assuntos das entrelinhas de domingo. O vinho da fúria da sua prostituição, dessa 12ª lição desse segundo trimestre de 2018. Bom, a linha da lição vem trazendo sobre duas cidades. Babilônia, que é a cidade corrupta, a cidade prostituta, e aí a outra cidade, a Jerusalém. Sobre Babilônia nós já falamos bastante, né, Ricardo? Nós temos então gravado os vídeos da semana passada, da semana retrasada, que veio trazendo sobre o tema Babilônia. Falamos o significado pictográfico de cada letra. Do Babel, da origem, do primeiro imperador de Babilônia, que foi Nabucodonosor. Então, pessoal, Babilônia vai ficar na linha. Nas entrelinhas nós vamos trazer sobre Jerusalém. E aí nós vamos ter um estudo bastante interessante, os aspectos sobre essa cidade, para que você fique bastante ligado. E a Thaisa vai trazer também uma fala bastante interessante sobre como que essa confusão de Babilônia, essa prostituição, pode destruir, na verdade, o nosso lar. Como a gente pode lidar, então, de uma maneira bastante prática com essa confusão, no dia a dia, com o esposo, com os filhos, com a esposa, dentro da nossa casa. Ok? Então, começamos agora, primeiro, um estudo sobre Jerusalém. Lição 12, domingo, o vinho da fúria da sua prostituição. Como a gente já falou bastante sobre Babilônia, o significado pictográfico, tudo aquilo que está na linha da lição. Quem quiser, para coordenar a lição na classe de vocês, dá uma olhada no vídeo da semana passada e no vídeo da semana retrasada. Esse slide aqui, só um slide rapidamente para lembrar. Gênesis 11:9, por isso chamou o seu nome Babel. A ideia aqui, o Bet seria, na linguagem, no pictográfico hebraico, seria uma casa, um outro Bet uma casa, e aqui um cajado, que seria o guia. É feito um trocadilho com essa palavra confusão aqui, que é Balal. Veja bem, são dois Bets e dois Lameds, ou seja, duas casas, duas direções diferentes. Por isso, confusão. Mas vamos trabalhar com Jerusalém. Vamos perder muito tempo aqui, que a gente já falou bastante. Isso. Vamos lá. Jerusalém. Eu vou pegar uma passagem base que está lá em Salmo 137:5. Se eu, no caso Yahweh falando, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, Yerushalayim, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Eu coloquei aqui, só para quem for muito observador vai perceber a diferença. Aqui está em hebraico, e aqui também está Jerusalém. Só que a diferença, aqui no final, aqui tem o Yud, e aqui não tem o Yud. Veja, Lamed e Yud, e aqui o Nun. E aqui não tem, vai só o Lamed e o Nun. Costuma-se falar muito, veja bem, que isso aqui é plural, tá? Que Jerusalém seria plural, justamente em função dessa terminação aqui, que você encontra em algumas traduções, mas nas traduções, na tradução que eu uso, por exemplo, que é a Stuttgartense, não se encontra isso, porque eles falam que isso não está no original. Mas isso não quer dizer que isso aqui não seja plural, mas é um estilo de plural mais antigo. E por que plural? Duas interpretações diferentes. Primeira interpretação é essa aqui, porque seriam duas Jerusalém. E Yerushalayim, esse Ain aqui longo, seria chamado de plural dual. Então eles falam que tem uma Jerusalém na terra, e tem uma Jerusalém no Olam Hazé e uma Jerusalém no Olam Rabá. Tem uma Jerusalém celestial, digamos assim. Outros dizem que esse plural é porque ele foi construído sobre duas colinas, sobre dois montes, o Monte Moriá e o Monte Sião. Agora vamos entender um pouquinho da questão aqui do Salém, do Shalem. Eu peguei outra passagem aqui, Gênesis 14:18. E Melquisedeque, aqui rei, Tzedek, justiça, rei da justiça, Melquisedeque. Já falamos sobre Melquisedeque também em outros vídeos passados. Rei de Shalem, justamente vem essa parte justamente vem daqui, Shalem. Trouxe pão e vinho e era sacerdote de Deus Altíssimo, eu e Elião. Gênesis, o Bereshit 14:18. Essa palavra aqui, Shalem, ela significa completo, inteiro, intacto ou ileso. Então a gente já traz essa conotação que se escreve com essas mesmas letras aqui, o Shin, o Lamed e o Nun. A gente traz essa conotação de integralidade. Então quando a gente fala Shabbat Shalom, não é só no sentido de paz, é nesse sentido de completude.
inteiro, intacto, ileso, integralidade. Então é a cidade da integralidade. Ela é integral porque ela estaria conectada com o Eterno. Agora aqui, Shelem, essa expressão oferta de paz, sacrifício de paz, ou pagamento ou remuneração, é o Shalom da paz. Então também traz esse significado de paz, mas não é só uma cidade que não faz nada, é uma cidade que ela tem paz porque ela está com o Eterno. Agora prosseguindo, vamos lá, Gênesis 22:14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, que é Jeová Jireh, ou Yahweh Irer, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Esse daqui é onde Abraão, que é o monte Moriá, é onde Abraão ele levou Isaac e houve aquela substituição do sacrifício. Ele acreditava que ele ia matar o filho e na verdade Deus proveu um cordeiro como símbolo do Messias, que seria também um sacrifício substitutivo por nós. A análise agora seria desse prefixo de Yeru, vem de Ire, que significa temer, honrar, respeitar. Então veja bem, Jerusalém também é uma cidade daqueles que honram, daqueles que temem a Deus. O exemplo de Abraão é o arquétipo disso. Vamos lá? Próximo slide, outro ponto aqui. Além de Abraão, também a gente vai lá em 2 Samuel 5:7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Aqui também nós temos um outro elemento de Jerusalém. Esta é a cidade de Davi. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, justamente no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar de Davi. Tá, então veja bem, esse Sião aqui também traz uma conotação de fortaleza, ou seja, é uma cidade ao qual o Eterno protege. E inclusive, como tratamos de eventos finais, quando naquela guerra final com Gog e Magog, será a fortaleza dos justos. E também traz essa conotação de templo, porque o templo foi construído sobre o monte Moriá, justamente onde a cidade de Jerusalém foi construída. Então é uma cidade separada para um sacerdócio, para uma finalidade santa. Veja bem, essa expressão aqui de Sião, Sien significa assinalar, apontar, marcar, indicar, salientar, distinguir ou caracterizar. E nós estamos estudando justamente o selo de Deus. Então essa cidade também é a cidade dos selados. Legal, né, pessoal? Como realmente você precisa estudar bastante, né, Thaís? Para não sair interpretando do seu jeito. Isso aí é a fonte, né, hebraica da palavra, as origens, como ela foi montada desde o seu início. Ainda agora nas entrelinhas aqui do domingo, né, o vinho da fúria da sua prostituição, nós vemos que Babilônia causa confusão, é a prostituta, ou seja, é o que causa problemas. Como que a gente pode evitar então que Babilônia cause essa destruição dentro do nosso lar? Então, agora trazendo uma parte bastante prática, saímos aqui da teórica, né, da parte bastante prática, diante dessas diferenças de interpretações, dessas confusões que podem ser causadas, o que a gente pode fazer para evitar isso e não causar problema com os filhos, com a esposa, com o esposo? Para a gente entender isso também, a gente precisa voltar lá no cativeiro babilônico. Se você for perguntar para eles qual foi o pior cativeiro que eles já enfrentaram, hoje, recentemente, eles vão falar com relação ao nazismo. Mas antes das guerras, com certeza eles iam falar sobre Babilônia. Porque realmente foi terrível. E não só terrível no sentido espiritual, que é o que a gente vai falar aqui agora, mas também no sentido físico. Por exemplo, quando levavam os jovens para lá, eram jovens de linhagem altas, eram nobres, eram bonitos. Eles podiam voltar. O que eles faziam? Como que eles poderiam fazer para poder não se misturar com o povo deles lá? Olha que terrível que eles faziam. Eles chegavam a castrar esses jovens, para que não tivesse esse envolvimento. Então, olha a dor física que eles enfrentavam. E fora isso, que já é terrível, teve também principalmente essa parte de sincretismo, de misturas de religião e de ideologia. Ao ponto de, quando eles voltaram para Israel, quando acabou o cativeiro, quando eles faziam os altares, começava a ter imagens nesses altares.
De tanta influência que eles tanta tiveram. influência, olha a mistura que ele teve. O Deus Altíssimo, que você faz o altar para adorar ele, estava com a imagem. Olha todo esse problema do sincretismo. Tanto que eles começaram a tentar deixar o judaísmo mais atraente. Eles começaram a dar até esposa para Deus. Olha que ponto que chegaram. E esse que é o problema. Você tentar fazer do cristianismo algo mais atraente para o seu ponto. Você começar a ler a Bíblia e falar, vou acrescentar algo mais, quero mais algo atraente. Esse sincretismo, e isso pode estar prejudicando o seu lar, a sua religião, o seu cristianismo. Você vai começar a pôr no altar a Deus imagens. Por exemplo, o vegetarianismo. Você sabe qual que é o princípio divino. Mas num casal, para você poder estar educando o seu filho até lá, você começa a acrescentar coisas, entendeu? E você começa a impor essas coisas e falar que isso é errado, que isso é o certo. Você impõe no seu esposo, na sua esposa e para o seu filho também. Isso não é o que Deus falou. Deus deu o princípio, você acrescenta algo mais. Com relação à vara na educação dos filhos. Você já sabe o que significa a vara na Bíblia. Mas às vezes você quer colocar a parte agressiva. Você não combina com a pessoa, entendeu? Você começa a impor essas coisas. Também com relação à TV dentro de casa, com relação à internet. Às vezes você traz esse sincretismo, essa mistura, essa confusão para dentro. Você começa a querer colocar algo mais no cristianismo. Você começa a querer essa mistura. E às vezes você está trazendo isso para a sua casa, sem nem perceber. Às vezes você reclama tanto da Babilônia, você lê tanto e fala, que absurdo. Olha, claro que isso é fácil de entender, como é que eles não estão entendendo? Mas sem perceber, você está trazendo para a sua realidade, você nem percebe. Cuidado com isso, porque você ensina isso através do seu testemunho. Você faz uma caricatura de Deus que não é a realidade. Aí o povo começa a enxergar Deus de outra forma, que não é da forma que Deus quer. Porque você está forçando isso. Você começa a demonizar certas coisas, né? Ao invés de falar o real sentido das coisas, né? Você está falando a questão da internet, da televisão, às vezes a pessoa fala assim que, olha, eu não vou colocar essas coisas do diabo dentro de casa, né? Na verdade, você tem que dar liberdade para a pessoa e orientação, que é o que a gente está tentando dar aqui para vocês, né? Ajudar vocês a ter orientação. Olha o que Deus fala na palavra dele. Ele nos dá liberdade, nos dá orientação, nos dá as escolhas. Até a gente usou o texto aqui atrás da câmera, né? Coloca diante de ti, né? A bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha. Eis que coloca diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. A bênção e a maldição. E aí? Escolha. Escolha da vida. Aí, como você fala, né? Ele sempre toma partido, né? Deus também toma partido. Ó, eu coloco diante de ti, né? Dois caminhos. Escolha da vida. Mas eu tomo partido. Escolha da vida. Né? Então, assim, às vezes a nossa postura realmente dentro de casa pode criar, né? Ao invés de um ambiente tão gostoso, né? Criar um ambiente do céu, um ambiente celeste. Ao invés de ser Jerusalém, que está falando uma coisa que é completa, uma coisa que traz paz, você traz a Babilônia, que é essa confusão ao ponto de ninguém querer nem chegar em casa. E às vezes achando que está fazendo o certo. A vontade de Deus. Porque Deus é sim, sim e não, não. Por isso que eu faço isso. Então... Aí o filho cresce e escolhe não. Porque não vê gozo naquilo que o pai e a mãe praticam. Ei, pessoal, é uma luta para nós, viu? Pra nós. A Thaís ainda não é mãe, né? Mas... Mostrar que o caminho da vida ele é mais prazeroso que o caminho da morte, acho que é difícil. Mas é o que a gente tem que tentar fazer. E às vezes nós estamos fazendo no lar o contrário. O contrário, né? Ou seja, o caminho da vida é... E o caminho da morte, tá todo mundo... né? Alegria, 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 alegria. Pessoal, sabedoria do divino lá, pra gente aprender isso. Então essas foram as entrelinhas aqui do domingo e nos vemos então nas entrelinhas de segunda-feira.